Oi, bem-vindos meninos e meninas da Escola Ponciano, satisfação conversar com vocês. E aquele que esteja visitando também o canal, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Teremos mais uma aula de História com o professor Ricardo Silva. Semana passada não deu, nós tivemos folga aqui no nosso município, então a aula ficou para esta semana. Mas aquilo que for possível a gente fala, e o que não for, no ao vivo meninos, a gente se acerta. Tudo bem? A gente volta muito em breve, a gente continua em casa. Você na sua, eu na minha, mas tudo vai dar certo. No final a gente se resolve. Bem, conteúdo da gente de hoje, vamos parar de tanto bate-papo e vamos estudar regimes totalitários. Regimes totalitários, meninos, para uma compreensão simples, vai significar a forma pela qual alguns países da Europa, não só da Europa, mas no mundo também, eles vão se organizar após a Primeira Guerra Mundial. É por isso que eu trago a Primeira Guerra como antecedente. Porque aquele regime, toda a estrutura política existente antes da Primeira Guerra Mundial, ela será modificada. E isto vai ser facilmente visível nesses três países. Na Rússia, a partir de agora, União Soviética, na Alemanha e na Itália. Esses regimes totalitários, eles surgirão, na verdade, pelo anseio da população em ver sua vida modificada após o sofrimento da Primeira Guerra Mundial. Isso, em especial, na Alemanha e na Itália. Na Itália, porque, se vocês lembrarem, a Itália ela vai sair da guerra como uma das campeãs. Ela vai trocar de lado, digamos assim, ela vira a camisa para apoiar os vencedores. Depois que o Tratado de Versalhes é assinado, que todas as promessas são feitas, o que é que acontece para a Itália? O que é que chega para ela? Nada. Pouca coisa, poucos territórios, poucas possibilidades de exploração de minério. Então aquela ideia que a Itália tinha de que iria enriquecer, de que iria se tornar uma grande potência europeia, na verdade não se cumpre. Então a população vai ansiar por essas modificações. No caso da Alemanha, da mesma forma. Ora, após a Primeira Guerra Mundial, vai surgir uma república. Eu prefiro dizer Weimar porque fica fácil da gente entender. Mas a pronúncia não é essa não. Quando essa república surge, vocês vejam a situação. Ela vem do Segundo Reich. Segundo Império Alemão. Um país que estava se posicionando, buscando um grande lugar na Europa. Quando ela é declarada a culpada pela Primeira Guerra Mundial, ela se torna uma república. Agora você imagine, como é que essa república vai se desenvolver? Cheia de dívidas, limitada militarmente, sem territórios, porque ela vai perder as colônias na África, ela vai perder as suas fontes de renda e ainda vai ser obrigada a pagar dívida de guerra. Como é que essa república vai se desenvolver? Compreende a situação, como era muito difícil após a Primeira Guerra Mundial. É por isso que eu coloco o primeiro fator favorável ao surgimento dos regimes totalitaristas será a situação do pós-guerra na Europa. Não tem como esses países, depois da Primeira Guerra Mundial, eles voltarem a ser como eles eram. Claro que não. Eles vão precisar se reconstruir, se redescobrir, se reinventar, inclusive na forma de governar. Os totalitários, os governantes autoritários, eles não serão unicamente na Alemanha, na Itália e na União Soviética, não. Claro que não. No mundo inteiro vai surgir uma série de governantes totalitários assim. Nós veremos até a década de 70 as ditaduras aí estabelecidas. Mas elas surgem a partir daqui. São essas as escolas dos regimes totalitários. A escola fascista, com Benito Mussolini, a escola nazista com Adolf Hitler e a escola stalinista com Joseph Stalin. Eles vão ser escolas para todos os outros regimes ditatoriais ou totalitários que surgirão após eles. É por isso que a gente estuda. Coloquei aqui como um antecedente a Revolução Russa. A Revolução Russa ela vai justificar justamente o stalinismo.
Vocês estudaram, tem uma videoaula anterior a essa, sobre a Revolução Russa, onde ela está bem detalhada, e eu coloquei para vocês o seguinte, meninos, lá no final, meninos, eu não vou falar agora de Stalin, porque eu entendo que Stalin é um outro momento. Se vocês lembrarem, eu falei isso. Por que eu disse isso, meninos? Porque Revolução Russa é Revolução Russa, é Lenin, é pão e terra, é aquilo que a gente discutiu. Stalin é outra coisa. Stalin já é governante, União Soviética estabelecida. Ele vai modificar a forma de governar, ele vai modificar inclusive o pensamento socialista a partir da sua compreensão. Por isso que a gente estuda ele aqui. Tudo bem? E a gente tem o terceiro antecedente aos regimes totalitaristas, eu coloquei ali e o EC. Por que a gente coloca os Estados Unidos, meninos? Porque após a Primeira Guerra Mundial está tudo misturado, está tudo junto aí. Quando os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial, o país que fica mais rico no mundo, o capitalismo se estabelece através dos Estados Unidos. A Europa toda é devastada, gente, década de 20. Toda devastada. Então, os Estados Unidos, o grande amigo, vão socorrer os países europeus, inclusive a Alemanha. Porque como é que a Alemanha vai pagar ele se não tem condição? Então vai financiar empréstimos, vai estabelecer indústrias, incentivar o mercado imobiliário, o mercado industriário. São os Estados Unidos que vão permitir isso aí. Porém, a década de 30, antes da década de 30, em 29, vai haver a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Bolsa de Valores, menino, é um lugar onde as empresas vendem seus títulos. As empresas são separadas em pequenos pedaços e são vendidas na Bolsa de Valores. Em 29, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Uma empresa inglesa quebrou e houve esse reflexo na Bolsa de Valores de Nova York. Imagine aí a reação em cadeia. Se os Estados Unidos, que financia grande parte dos países europeus, grande parte dos países do mundo, para determinar o capitalismo como o melhor sistema econômico, quebra, imagine a situação para o mundo. Então, meninos, vai se demonstrar a fragilidade da democracia que estava se estabelecendo no mundo inteiro. Quando essa democracia se demonstra frágil, a partir do liberalismo econômico, que era isso que os Estados Unidos incentivavam mesmo, a liberdade de investimento, o empresário investe, o governo deixa fazer, o governo vai deixar fazer, porque é preciso que o empresário enriqueça, o empresário ele vai gerar empregos, a mão do Estado não interferir em tudo, é o liberalismo econômico incentivado pelos Estados Unidos. Quando se mostra frágil, a própria população vai clamar que o governo seja mais rígido. É isso aí que vai acontecer, gente. A reação da população a partir do sofrimento do pós-guerra e a partir da exposição da fragilidade do liberalismo econômico vai levar ao surgimento destas figuras ditaduras. Tudo bem? Aí eu coloco para vocês aqui as características desses governantes. Ora, é claro, meninos, que não são todos que vão ter essas mesmas características. E essas características vão variar, evidentemente, de autor de história para autor de história, de professor de história para professor de história. Isso é fato. Mas as características básicas, nós teremos aqui a questão do líder. Ora, os líderes, eles são admirados a pontos de ser considerados os grandes heróis, os grandes salvadores, os grandes mitos a serem cultuados. A imagem deles precisa ser cultivada, preservada, adorada, respeitada. É a figura do líder. Eu tenho no fascismo a figura de Benito Mussolini, como eu já disse a vocês. Nós teremos a Alemanha Adolf Hitler, nós teremos o stalinismo Joseph Stalin. Não são únicos, a gente pode pensar no mesmo período a presença de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Entende a necessidade que se tem de que o líder seja reconhecido, de que o líder seja seguido.
É uma das características do regime totalitarista. Eu coloquei aqui para vocês a questão dos partidos. O que é isso, meninos? Partido eu coloco no sentido de organizações sociais, de organizações da população, incluso aqui os sindicatos. Ora, os partidos vários, que é como a gente funciona no Brasil, o pluripartidarismo, qual a garantia deles? Que os diversos interesses sejam respeitados. Num regime totalitário, há o incentivo ao unipartidarismo. Ou se exista um outro partido da oposição unicamente de fachada. Porque a vontade que deve ser preservada é a vontade do grande líder, através do seu partido. Aí a gente vai ter aqui o partido nazista, vamos ter o partido fascista, vamos ter o partido stalinista. Entende? É isto uma segunda característica. Nós temos a homogeneização da população. O que é isso, meninos? O Estado ele passa a entrar, eu costumo dizer isso, o Estado passa a entrar onde não deve. O Estado passa a tomar conta de vida privada, que não é papel do Estado. O Estado ele precisa tomar conta do coletivo, não é do individual. Mas a população ela é levada no regime totalitarista a um comportamento padrão, o comportamento que interessa à nação, o comportamento que agrada ao líder. Entende? Porque o comportamento dessa população, geralmente eles são conservadores, não admite qualquer desvio de conduta, como eles dizem. Esse padrão ele vai ser incentivado em regimes totalitaristas. Já entenderam a perseguição de partidos, de sindicato, a homogeneização do padrão comportamental, e eu coloco aqui um quarto elemento de grande importância, que é a presença estatal. Ora, meninos, o Estado ele deixa de ser liberal, como eu disse a vocês, um Estado permissivo, que deixava fazer, e ele passa a ser centralizador. Isso aqui, meninos, é talvez o gatilho para vocês diferenciarem fascismo, nazismo e stalinismo. É a presença do Estado. Ora, nos três regimes ditatoriais, a presença estatal era fundamental. Nos três. Porém, no fascismo e no nazismo, o Estado existia como regulador. O Estado, pensando na economia, o Estado regulava a economia. Ele incentivava os bancos a abrir, ele incentivava as indústrias, capital privado. Existe um dono para isso, mas o incentivo do Estado. No regime totalitário stalinista, o Estado existe, mas o Estado não existe unicamente como controlador, ele existe como dono. O Estado é a figura mais importante, embora no discurso, na fala do fascista, na fala do nazista, o Estado estivesse acima de tudo, o Estado fosse mais importante. Na verdade, onde o Estado era o mais importante era no stalinismo. Porque o Estado é que deveria ser o dono da propriedade privada, inclusive ser o dono das fazendas, onde o trabalhador rural estava desenvolvendo seu trabalho. Isso aqui, possivelmente, meninos, é onde vocês verão a diferença do fascismo, nazismo e stalinismo. É na presença do Estado. Uma quinta característica que deve ser compreendida por vocês é a limitação, eu coloquei aqui liberdades democráticas, mas é a limitação das liberdades democráticas. Eu já falei há pouco e repito. Ora, as liberdades individuais no regime totalitarista, elas são suprimidas para garantir o interesse da nação. A liberdade do italiano não é tão importante quanto o interesse da Itália. A liberdade do alemão não é importante, o que deve prevalecer é a nação alemã. A liberdade do povo russo deve ser esquecida se for benéfico à União Soviética. É isto que significa isso aqui, as liberdades democráticas. No regime totalitarista, as liberdades e os direitos constitucionais, eles são afastados para que se dê garantia ao Estado.
Isso é preocupante. E eu coloco aqui a questão do nacionalismo. Não é nacionalismo dizer eu sou brasileiro, eu sou italiano. Não, é o ultranacionalismo. A ideia de a nação estar acima de tudo. E isto é preocupante, porque quando eu passo a enxergar a nação como estando acima de tudo, eu desenvolvo inclusive ideias segregacionistas. Dos três, onde isso vai ser bem visível, vai ser no Estado nazista. A ideia de segregação, o antissemitismo judaico, o ódio pelo povo judeu, vem daqui, da ideia de nacionalismo. Tudo bem? As características eu penso que tenha ficado claro para vocês e a gente vai conversar um pouquinho desses três regimes. Não tenho lá muito tempo, mas vamos ver o que é possível. Ora, já coloquei para vocês fascismo italiano, liderança de Benito Mussolini, ele de direita, isso é importante colocar. O regime totalitarista, ele não existe unicamente em esquerda e unicamente em direita. Fascismo de direita, nazismo de direita, stalinismo de esquerda. E isso é importante que fique para vocês, meninos. Eu lembro que vi uma notícia aí, alguém dizendo que nazismo era de esquerda. Não, nazismo é de direita. Agora, o que vem a ser o fascismo? Benito Mussolini, quando ele surge na Alemanha, ai meu pai, na Alemanha não, na Itália, Benito Mussolini, quando ele passa a surgir como uma figura de presença na Itália, ele vem da escola socialista. Ele era professor, ele era adepto da ideia do socialismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a cabeça dele mudou. E ele passa a defender que o Estado não deva pensar na coletividade, mas no interesse do próprio Estado. Ele vai utilizar para isso o símbolo facho, que é o quê? São varetas, né? E uma foice. As varetinhas juntas, elas são mais difíceis de ser quebradas. É essa a ideia de adotar um símbolo como esse. Ele não chega ao poder do nada, não é rapidinho, ele vai construindo a sua história através da fundação do partido mesmo, do Partido Fascista, da frente de luta, quando ele vai fazer isso na década de 20. Na década de 20 ele vai conduzir uma marcha a Roma. Vocês vejam, vai haver uma marcha a Roma na década de 20 para mostrar o poder ao rei. Os camisas pretas vão marchar, os seguidores de Mussolini vão marchar até Roma, vão mostrar o poder para o povo italiano. E o povo passa a vê-lo como grande líder. Aquilo pressiona o rei a nomeá-lo ministro. Na Itália, a organização era dessa forma. Isso vai acontecer com Hitler também. Exige um chefe de Estado e um chefe de governo. Mussolini vai ser convidado a fazer parte do governo, depois que ele se mostra poderoso diante da população, e quando ele está no governo, ele passa a adotar uma série de medidas que vão culminar no fascismo. Ele vai buscar o apoio, inclusive da Igreja Católica Apostólica, quando ele assina o Tratado de Latão, a Igreja passa a reconhecer esse regime. Ele vai assinar uma Carta de Direitos dos Trabalhadores. Os trabalhadores italianos vão passar a ter direito a 8 horas de trabalho. A população vai dizer, opa, esse homem realmente é o salvador da economia. A economia começa a crescer, porque ele vai incentivar as indústrias, etc. e tal. Mas os direitos são esquecidos. É preciso que a gente compreenda isso. Ele vai ficar no poder desde a década de 20 até 45, quando ele vai ser morto em razão da Segunda Guerra Mundial. Duce é o cargo dele. Esses líderes dos regimes gostavam dessa ideia de ter um título que o diferenciasse, que o colocasse acima do restante da população. A gente pode falar também rapidamente de Adolf Hitler. Hitler, ele também, proveniente da Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Ele era um combatente, se sentindo ofendido, sentindo que a população alemã havia sofrido grandes prejuízos e precisava reagir, ele passa a difundir uma série de ideais, uma série de pensamentos,
a tomada, inclusive, do poder. Ele tenta dar um golpe na década de 20 no governo alemão, mas ele não consegue e ele vai preso. Quando ele vai preso, durante os anos que ele passa na prisão, ele vai escrever uma obra, a obra que passa as diretrizes do Partido Nazista, que já existia, né? O Partido Nazista queria ocupar a todo custo, na base do golpe, e a população não apoiou, quase não foi votada. Quando o Hitler vai para a prisão, ele escreve a obra Mein Kampf, e ele vai apontar as diretrizes a serem seguidas pelos nazistas, inclusive a superioridade da raça ariana, o antissemitismo, a necessidade do espaço vital. O que é cada coisa dessa hora? A raça ariana é a raça pura. Na cabeça de Hitler existia isso, agora você veja, né? Nos três foi o único que existiu. Uma raça pura. Na cabeça, no ideal dele, os alemães eram os puros. Existia a raça pura, uma raça que poderia haver uma certa relação, os depositantes, né? Era essa raça pura, os depositários, que era alguém com quem você poderia se relacionar, e aqueles que eram impossíveis de conviver. Na cabeça dele, os judeus eram essa população. É um negócio meio de doido, porque ele defendia uma raça ariana que não era originária nem da Alemanha. Esse negócio de raça ariana ela vem lá da Índia, não vem da Alemanha. Mas fazer o quê? Porque como é que se explica que a gente doida, né? Quando ele escreve a obra, depois que ele sai, a obra já é conhecida, os meninos passam a ler isso na escola, a juventude passa a difundir esse ideal, essa necessidade de um partido mais forte. E quando vem para a eleição, o partido nazista ganha muitas cadeiras, mais de 40% das cadeiras, e conseguem colocá-lo também como primeiro-ministro. Quando ele chega primeiro-ministro, aí ele passa a agir. Passado 2 anos, se eu não me engano foram 2 anos, talvez nem isso, o presidente da Alemanha morre e ele passa a ocupar o cargo de chefe de Estado, chefe de governo, e ocupa a função de Führer. E como Führer, aí ele vai fazer aquilo que a gente ouve falar muito. Ele vai determinar a perseguição a judeus, a deficientes físicos, a homossexuais, a testemunhas de Jeová, a pessoas que não fossem consideradas, na cabeça dele, segundo a cabeça dele, pessoas dignas de estarem convivendo com o povo alemão. Precisavam dar espaço, porque o povo puro, a raça ariana, precisava do espaço vital. Também de alinhamento de direita, e ele vai governar de 30 e pouco, 34, 35, até 45, no fim da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ter o governo de Stalin, Joseph Stalin. As arbitrariedades cometidas pelos outros, ele também fez. Ditador, sanguinário, a vontade dele precisava ser obedecida a todo custo, porque o que importava era a superioridade do povo soviético, a ponto de promover um aumento populacional inexistente. Ele vai criar um país enorme a partir da junção de vários povos, e esses povos, a partir de agora, você é russo, você tem que aprender russo, cantar o hino da União Soviética. E era isso, por quê? Porque é a vontade do ditador. Quem manda aqui sou eu, e assim, e acabou. Não cabe contestação, não cabe oposição. Todos eles foram tão sanguinários. Você veja, a quem fazia oposição a esses governantes, geralmente era exilado ou morto. Stalin também fazia isso, na Gulag, né? Ele mandava matar, mandava para a Sibéria. Então, são governantes que precisa a gente pensar o seguinte: os 3 países foram bem no sentido econômico, foram. Economicamente progrediram. Itália progrediu, a Alemanha progrediu, a União Soviética, grande progresso econômico. Entretanto, é preciso que vocês pensem: justifica o progresso econômico sem os direitos sociais? Se vocês compreendem que sim, beleza, na minha cabeça não. Eu coloco aqui no final a existência de outros ditadores também, de outros governantes totalitaristas à época, Francisco Franco e Oliveira Salazar.
Esses são na Espanha e em Portugal, que aprenderam na escola dos três. Francisco Franco, vai haver uma guerra civil na Espanha pelo poder, ele não aceita a derrota na eleição, dá um golpe, vai haver uma disputa, muito sangue derramado no solo da Espanha, e ele vai ser apoiado por Mussolini e por Hitler. E o povo que queria se livrar da mão dele vai ser apoiado por Stalin. Entende como é que a situação é muito complicada? Eu trago aqui Getúlio Vargas como interrogação. Ora, foi Getúlio Vargas um totalitarista ou não? Aí vocês vão fazer soma disso aqui. Se as características, a maior parte das características forem condizentes, que sim, a gente tem talvez alguém que tentou aprender. Pelo menos algo, eu posso dizer com certeza a vocês. A Carta de Direitos Trabalhistas, escrita por Benito Mussolini, serviu para a CLT brasileira. Foi uma inspiração na qual Getúlio Vargas se baseou. Talvez seja o início. Agora, Getúlio foi sanguinário igual a eles três? Claro que não. Mas sim, ele gostava também de uma ditadurazinha. Beleza, meninas? Eu não posso falar muito mais por causa do tempo, mas é isso aí. Um cheiro e um queijo, um abraço para vocês. Fiquem em casa, se cuidem, produzam a síntese e o conteúdo vai para vocês daqui a